Cantinho do Pensamento. Quem é da geração Super Nani, né? Que passava na TV. Eu sou dessa geração, né? Eu cresci vendo esse programa de TV e quando me tornei mãe, adivinha, a Super Nani estava aqui na minha cabeça. Eu aprendi com a Super Nani que quando meu filho e minha filha fizessem malcriação, eu precisava colocar no Cantinho do Pensamento. E ainda tinha uma regra, que era 1 minuto no Cantinho do Pensamento para cada idade, cada ano, né? Então, se a criança tinha 3 anos, 3 minutos no Cantinho do Pensamento. E qual é a base, né, desse Cantinho do Pensamento? É que a criança iria ficar ali pensando naquilo que ela fez. Gente, muitos estudos surgiram mostrando que isso é totalmente errado. Por quê? Porque pensar sobre os nossos próprios atos é uma maturidade emocional que não existe nas crianças. Isso só vai se desenvolver lá para a idade, né, a adolescência, já quase adulto. Então, a criança ela não tem essa capacidade de pensar sobre os próprios atos e avaliar essas consequências, porque isso envolve até um nível de abstração que a criança ainda não tem. Então, Simone, mas meu filho fez uma malcriação, e aí, fica por isso mesmo? É claro que não. Mas se você é da geração do Cantinho do Pensamento, pelo amor de Deus, vamos deixar essa página para trás, tá? Então, agora não, né, gente? Há algumas décadas já se entende muito mais sobre o desenvolvimento infantil, sobre o comportamento humano, sobre as nossas necessidades. Então, já se sabe que numa situação dessa, quando a criança faz algo errado e você coloca ela no cantinho do pensamento, ou você coloca ela de castigo, a única coisa que acontece, que passa pela cabeça dela é: meu pai não me ama, minha mãe não gosta de mim, meus pais querem me afastar, eles querem ficar longe de mim. A criança, ela só se percebe não sendo amada numa situação dessa. Ela não está passando por um processo de reflexão do seu ato. Ela simplesmente está se sentindo rejeitada pelos pais. Isso é a única coisa que acontece nesse momento. Eu tenho certeza que não é isso que você quer para o seu filho. Então, Simone, o que fazer diante de um comportamento inadequado da criança? Primeiro, a gente precisa dizer que aquilo está errado e o motivo pelo qual aquilo está errado, né? Reprimir a criança não adianta. Reprimir no sentido de colocar de castigo, brigar, castigar. Por quê? A infância é a fase do erro, gente. É ali que a gente vai errar e errar muito. E a gente aprende de 2 formas. Uma recomendável, a outra não recomendável. O não recomendável a gente aprende por forte impacto emocional. Então, por exemplo, a criança foi e botou o dedo na tomada, tomou um grande choque. E aquilo gerou não só um impacto físico, mas um impacto emocional muito grande, do susto que ela tomou. E talvez a partir dali ela nunca mais coloque o dedo na tomada, porque foi um impacto emocional muito forte. Outro tipo de impacto emocional é a criança fez alguma coisa e o pai e a mãe brigaram tanto, de uma forma tão agressiva com ela ficou tão assustada que ela nunca mais vai fazer aquilo. Mas isso não é recomendável, esse forte impacto emocional, né? E aí, a outra forma que é recomendada é qual? É pela repetição. O aprendizado se dá pela repetição. Então, se o seu filho fez algo errado, tenha certeza, ele vai fazer isso de novo, uma próxima vez. Simone, mas ele já fez isso várias vezes. E aí eu já falei 1000 vezes que aquilo não pode. Então você vai falar 1001. Eu sei que é chato, eu sei que poderia ser mais fácil, mas não é. Até a gente, adulto, né? Você não sabe que você tem que ter uma alimentação adequada, você não sabe que você tem que se exercitar bem, você não sabe que você tem que fazer várias coisas que você não faz. A criança é a mesma coisa, só que com coisas mais básicas. Então, a gente precisa exercitar a nossa paciência para que a gente possa repetir o mesmo discurso quantas vezes forem necessárias. Castigar não é ensinar. Imagina um exemplo, né? Você no seu trabalho fez algo de errado
E aí o teu chefe, ao invés de te explicar o que você deve fazer, ele vai e tira 10% do seu salário. Ou seja, ele está te castigando, né? Ele não está te ensinando. Então, a cada erro seu, 10% a menos no seu salário. Isso vai fazer com que você aprenda? Ah, deveria, porque ele já falou uma vez. Mas o aprendizado é um processo que acontece por repetição. Então, no adulto, é claro, você precisa fazer aquilo menos vezes para que aquilo vire um aprendizado. Na criança, mais vezes para que aquilo se consolide como um aprendizado. Mas castigar, repreender, não ensina. Castigar é apenas punir. Eu vou fazer a criança sofrer por algo errado que ela fez. Então, diante desse comportamento inadequado, a gente precisa exercitar a nossa paciência para que a gente possa ensinar quantas vezes forem necessárias para que a gente possa direcionar o nosso filho para a conduta adequada. Então, você vai ensinar e vai falar, filho, o que a mamãe explicou então? O que você tem que fazer quando isso acontecer? Para que você se certifique de que ele compreendeu o que você quis dizer. Porque às vezes também existe um erro nosso da gente achar que a criança entendeu e ela não entendeu, tá? E como ela tá querendo se livrar ali da bronca, ela, tá, então vamos confirmar, filho, então o que a mamãe disse? Então qual que é o certo? Então o que você tem que fazer? E o que a gente precisa fazer então? Exercitar a nossa paciência, porque sim, a gente vai precisar falar muitas e muitas vezes. Então, se esse vídeo foi útil para você, eu peço para que você compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações.